Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa e tenha um dia aí muito abençoado. No programa de hoje você vai ver que o preço do cafezinho nosso de cada dia está mais salgado. Você vai ver que a gigante de alimentos Nestlé teve sucesso no faturamento. Vamos falar do mercado de exportação de ovos e galinha, que apresentou resultados positivos. Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado do boi gordo. E Cristiano Palabro, analista de mercado da Pátria Agronegócios, vai comentar sobre mercado de grãos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o cafezinho nosso de cada dia. Tomar café da manhã está pesando mais no bolso do brasileiro. Isso porque, além do reajuste do leite, o preço da manteiga disparou e fez o produto subir das gôndolas dos supermercados no país. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, o produto segue em alta apesar da recente deflação geral. Nos 12 meses encerrados em setembro, o preço da manteiga subiu 23,5%, mais de 3 vezes o índice geral para o período, que foi de 7,1%. Para especialistas, a situação reflete a união de fatores como a guerra na Ucrânia e o fenômeno meteorológico Laninha, que intensificaram o que seria apenas uma entre-safra. Essa falta de produto geralmente ocorre quando o pasto fica mais seco e os produtores precisam aumentar o uso de ração para alimentar o rebanho. Segundo o CPEA, a produção de leite no país entra no seu período de entre-safra, de abril a setembro, já que no outono e no inverno as condições climáticas é mais seca. De forma geral, a substituição do pasto pela ração costuma resolver a questão. A situação da pastagem ela foi agravada pelo Laninha e que deixou os campos ainda mais secos, exigindo uso de outras formas de alimentação. Além de encarecer o custo total de produção, alimentar o rebanho com ração reduz a quantidade de gordura na composição do leite. E dessa forma, é preciso muito mais leite para produzir a mesma quantidade de manteiga. Para a Fundação Getúlio Vargas, ao mesmo tempo, o mundo sentia os reflexos macroeconômicos da guerra entre Ucrânia e Rússia. Isso fez o preço das commodities disparar no mercado internacional, pressionando o valor das rações bovinas feitas à base de soja e milho. E agora, Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o mercado do boi gordo. Confira. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui na Scott Consultoria. Eu vou trazer hoje as expectativas para a próxima semana, o que a gente viu dessa semana, o que a gente está esperando para essa próxima. Bom, essa semana foi marcada aí pela pressão, o mercado ele vinha incerto nos últimos períodos, a gente via semana subindo preço, semana baixando preço, e agora parece que o mercado encontrou o seu ponto, e é um ponto de pressão em cima da arroba do boi gordo. A gente já viu quedas aí para essa semana na Praça Pecuária de São Paulo, chegando a R$280 aí no mercado interno, o boi gordo, isso pela arroba no preço bruto e a prazo, e a gente vê também um estreitamento do ágio com os animais com destino à exportação. A gente está vendo aí em São Paulo os animais aí com destino à China, principalmente, sendo negociados a R$285 por arroba. Isso mostra aí o chinês, o mercado chinês, um mercado um pouco mais duro na negociação, mas só em relação a preço. A gente não vê a China saindo do mercado nesse final de ano, tanto que as nossas expectativas de exportação são muito boas, que a gente tinha somado no ano passado todo de exportação 1,56 milhões de toneladas exportadas. Para esse ano a gente já está com 1,59 milhão de toneladas exportadas, isso até a segunda semana de outubro. A gente ainda tem metade de outubro, novembro e dezembro ali de exportações para crescer nesse valor.
Expectativa da Scott Consultoria é que esse valor gire em volta de 1,8 e 2 milhões de toneladas exportadas aí para esse final de ano aí, para esse ano todo, né, ano de 2022 aí. Então seria um ano muito bom para as exportações, enquanto no mercado interno a gente vê um consumo derrapando um pouco, tanto que as unidades frigoríficas, né, a ponta compradora aí do mercado do boi gordo, já estuda alterações nas suas estratégias. A gente já vê escalas fechadas até o final do ano em algumas unidades, alternando os abates, dia sim, dia não, ou usando outras formas aí para dar uma redução diária, né, no abate. Essa ociosidade das unidades, a gente já vê uma ociosidade um pouco maior de algumas unidades, mas por causa desse consumo interno um pouco patinando. A expectativa é de melhora, assim, para o final do ano no consumo. A gente tem os recebimentos dos auxílios, 13º, os empregos temporários do período do final de ano, que acontecem bastante aí, muito vistos os feriados, né, Ano Novo, Natal, entre outros. Isso pode trazer uma recuperação na situação do consumo. A gente já vê uma recuperação econômica, diminuição do desemprego, entre outros. Isso vai afetar, com toda certeza, aí a questão de consumo. A expectativa, então, de melhora. Porém, no atacado varejo ali as margens devem se manter, a gente não espera, né, uma alta aí nos produtos, mesmo com o aumento do consumo, a expectativa de aumento. E então, essa vai ser a situação aí para a próxima semana. O mercado bastante travado, com uma pressão em cima da arroba do boi gordo ainda, até a recuperação dessa situação do consumo. A entrada dos animais do segundo giro de confinamento também deve aumentar essa oferta em algum período, para esse final de ano, e que deve trazer também essa pressão em cima da arroba do boi gordo na maior parte das praças pecuárias aqui do Brasil. Por hoje é só, pessoal. Agradeço mais uma vez e até a próxima. E agora vamos comentar sobre a gigante de alimentos Nestlé. A Nestlé, ela divulgou agora na semana passada o seu maior crescimento de vendas acumuladas em 9 meses dos últimos 14 anos e elevou a previsão de desempenho para o ano, embalada por aumentos de preços que não fizeram a maior empresa de alimentos do mundo perder muitos consumidores. A companhia teve vendas orgânicas que incluem o impacto de variações cambiais e aquisições em alta de 8,5% nos 9 meses encerrados em setembro. E o resultado marcou o melhor desempenho da empresa para o período desde 2008 e foi elevado por altas de preços que minimizaram impactos de custos maiores. Na América Latina como um todo, as vendas de janeiro ao fim de setembro tiveram expansão orgânica de quase 13%, com alta de 10,5% nos preços. No Brasil, a Nestlé teve alta de 2 dígitos nas vendas do período, refletindo forte demanda por doces, nutrição infantil e bebidas achocolatadas. O México, ele viu expansão de 1 dígito, pelo menos é o que informou a empresa no seu relatório. A Nestlé não detalhou os números dos países. E agora eu vou comentar sobre a desaceleração da economia na América Latina. De acordo com a CEPAL, CEPAL é Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, 2 fatores contribuirão para a desaceleração econômica da América Latina e também do Caribe no próximo ano 2023. O primeiro é a guerra entre Rússia e Ucrânia, que afeta negativamente o crescimento global e acentua as pressões sobre a inflação, a volatilidade no mercado internacional e os custos financeiros. O segundo fator, responsável por prejudicar a economia da região, são os aumentos de juros por parte dos bancos centrais de economias avançadas, que prejudica o fluxo de capitais aos países emergentes. Segundo a CEPAL, o aperto monetário em países desenvolvidos provoca a desvalorização das moedas latino-americanas e também caribenhas e encarece os financiamentos aos países da região. E agora vamos falar um pouquinho sobre a América Latina e o Caribe, continuando o que a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que é o CEPAL,
pontua que a economia brasileira ela deverá crescer mais que o inicialmente previsto este ano, mas desacelerará a partir do próximo ano. Pelo menos neste ano, o Produto Interno Bruto, que é o PIB, a soma dos bens e serviços produzidos do país, crescerá 2,6%, contra estimativa anterior de 1,6%. Em 2023, o Brasil deverá crescer 1% no mesmo ritmo da Argentina. Uma das 5 comissões econômicas regionais das Nações Unidas, a CEPAL, revisou as projeções para 2022 para as economias latino-americanas e também caribenhas, apresentadas em agosto, e divulgou estimativas para 2023. A economia da região vai expandir por volta de 3,2% ainda neste ano, contra uma previsão anterior de 2,7% para 2023. O crescimento ficará em apenas 1,4%. Conforme as estimativas da CEPAL, o crescimento da economia brasileira ficará abaixo da média regional no próximo ano. Na América do Sul, o Brasil só deverá registrar desempenho melhor que o Chile, cuja economia deverá se expandir 0,9% no próximo ano. E agora eu vou comentar um pouco sobre o mercado de exportação de ovos de galinha, que apresentou resultados positivos. As exportações brasileiras de ovos, considerando todos os produtos entre in natura e processados, geraram receita de $1.660.000, isso em setembro, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a ABPA. O resultado supera em 12,3% o desempenho registrado no mesmo período do ano passado, com $1.480.000. O volume exportado no 9º mês do ano alcançou 479 toneladas, número 26% menor que o efetivado no mesmo período de 2021, com 650 toneladas. No ano, a alta acumulada em receita chega a 55,4%, com 17,9 milhões de dólares, entre janeiro e setembro deste ano, contra 11,5 milhões de dólares no ano passado. O saldo positivo se repete em volumes, com 8.062 toneladas nos 9 primeiros meses deste ano, número 10% superior ao registrado em 2021, com 7.329 toneladas. Entre os principais destinos das exportações, o destaque é para os Emirados Árabes Unidos, maior importador de ovo brasileiro, com 4.300 toneladas entre janeiro e setembro. Teve aí uma queda de 1,9%. Em seguida veio o Japão, 815 toneladas, aumento de 25%. Sede da Copa do Mundo, Catar, anunciou as suas importações do produto brasileiro em 222% neste ano, com 783 toneladas. Segundo a BPA, existe aí uma alta generalizada entre os 12 maiores compradores de ovos brasileiros. Neste ano, apontando uma tendência de ampliação da capilaridade do produto, especialmente por nações islâmicas da Ásia e também das Américas. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado de bezerros de reposição, que ainda não conseguiu firmar, e também sobre o mercado de grãos. Nós voltamos já, é um minuto só. Você sabe muito bem, no Jornal do Meio-Dia, problema mostrado é problema resolvido. A bronca era boca de lobo entupida. E veja só o resultado. Chegou uma equipe da prefeitura com 5 caminhões. E tem problema para resolver. Em Trindade, uma rua tem tantos buracos no asfalto que mais se parece com um queijo suíço. Tudo isso e muito mais no Jornal do Meio-Dia.
Desafio Ranger Navesa, a mais premiada, a líder de vendas, 4x4 completa, automática, por R$ 235.900 com taxa zero. Isso mesmo, 4x4 automática, por R$ 235.900 com taxa zero. E mais, descontos de até R$30 mil, bônus de até 20 mil na valorização do seu usado. Uma Ranger 2023 com taxa zero. Traga sua proposta, cobrimos qualquer oferta de qualquer marca. Corra pra Navesa. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Chegou o Super App da Unimed Goiânia. Sabe o que isso significa? Super acesso à segunda via de boletos e extrato de utilização do plano. Super cartão virtual do titular e dependentes. E um super guia médico no seu celular. Peraí, não acabou não. Tem mais. Muito mais. Plataforma de bem-estar, loja de seguros online para sua casa, carro, viagens e até pronto atendimento virtual. É ou não é super? Baixe agora mesmo e aproveite. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o super plano. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. O Hemocentro precisa de doadores de sangue O negativo. Doações de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do mercado de bezerros de reposição que ainda não conseguiu se firmar, continua derretendo. O mercado de bezerros de reposição, os preços dos bezerros, principalmente lá no Mato Grosso do Sul, que é o estado de referência, eles caíram em média 4,3% ante setembro, desse mês para o mês passado de setembro, e 17,4% ante outubro do ano passado. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, isso é uma unidade da universidade lá da Exalc de São Paulo. Ela disse que o recuo se deve à maior oferta ao longo deste ano, resultado da retenção de matrizes entre 2020 e 2021, e também dos investimentos em genética e em inseminação. Na parcial deste mês, até o dia 11 de outubro, o indicador Exalc BMF Bovespa do bezerro Nelore, de 8 a 12 meses, lá no Mato Grosso do Sul, registrou uma média de R$ 2.414. Ainda de acordo com a entidade, os valores do boi gordo também estão em queda, principalmente do animal de reposição. Em outubro, a média do indicador do boi CPEA B3, Estado de São Paulo, é de R$ 298,77, um recuo de 2% na comparação mensal e de 7% na anual. Também em termos reais,
A queda tem favorecido a relação de troca para os pecuaristas terminadores. Cálculos do CPEA mostram que neste mês, o pecuarista paulista que fez aquisição de reposição lá no Mato Grosso do Sul precisa de 8,08 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro, contra 8,36 arrobas necessárias em setembro deste ano e 10,27 arrobas em outubro do ano passado. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano, ele é analista de mercado da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre um tema interessante, nós vamos falar sobre grãos. E nos grãos é o seguinte, o Brasil vai continuar vendendo para a China ou a China vai continuar comprando do Brasil? Cristiano Palavro, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E está aí um pontinho de interrogação, né? Pois é, bom dia, Antônio, obrigado pelo convite novamente. Primeiro, a gente precisa separar as coisas, né, Antônio? De fato, para a soja, é claro que a China vai continuar comprando da gente, até porque, junto com os Estados Unidos, nós somos os grandes ofertadores de soja para o mercado mundial. Tem a Argentina também, que é um grande player, mas muito mais concentrado em farelo e óleo. Então, quando de fato a gente olha para a soja grão, não tem para onde os chineses escaparem, eles vão ter que continuar buscando o seu produto aqui. A grande novidade que está sendo aguardada, amplamente aguardada para 2022 e no mais tardar para 2023, é a entrada dos chineses na compra do nosso milho, né? A gente já está com um processo sanitário bastante avançado. As conversas comerciais estão acontecendo, sem confirmações ainda, e de fato, Antônio, faz muito sentido quando a gente olha para o mercado para os chineses comprarem aqui e não nos Estados Unidos nesse ano. Bom, dá uma visão então do que está acontecendo e o que poderá acontecer. Vamos lá, pensando nos chineses nesse ano, eles estão com uma demanda, de certa forma, agressiva, a demanda continua agressiva por lá. Eles, no caso do complexo soja, eles estão com estoques baixos e um consumo de ração muito alto. A ração utiliza, claro, o conteúdo proteico, né, que é principalmente o farelo de soja, mas ela precisa também do seu conteúdo energético, que tem outros produtos, mas de fato o milho é uma base importante. Quando a gente olha quem são os grandes fornecedores de milho para a China, e lembrando que a China passou a ser um importador bem relevante no mercado de milho, né? Primeiro a Ucrânia e os Estados Unidos. O maior volume nos Estados Unidos, o menor volume na Ucrânia. A Ucrânia passa pelas incertezas causadas pela guerra. E os Estados Unidos hoje têm um milho que é pelo menos $1 por bushel, o que é mais de R$10 por saca, mais caro do que o nosso. Então, de fato, os chineses que compraram muito pouco até agora, a estimativa é que eles comprem cerca de 18 a 19 milhões de toneladas no ano, compraram nos Estados Unidos apenas 3 milhões de toneladas até o momento. Então, quando eles voltarem para o mercado, as condições comerciais estão muito mais favoráveis ao Brasil nesse momento do que nos Estados Unidos. E aí, se eles querem certeza de recebimento, o Brasil também é muito mais foco da compra do que a Ucrânia, que passa por incertezas. Bom, então, passando a régua, cortando os T e pingando o I, significa dizer o seguinte, que o nosso milho que vem ainda por aí poderá ir basicamente quase tudo para a China. Quase tudo a gente... Eles sempre vêm com apetite, né, Antônio? Eles vêm assim com uma vontade meio grande, né? Eles não vão vir ao Brasil para comprar 2, 3 navios, né? Eles, se vierem, e é bem provável que venham, pelos motivos que eu apresentei, eles vão chegar com uma demanda importante, 2 milhões, 3, 5 milhões de toneladas. E, de fato, o Brasil tem esse milho, tem capacidade de exportar esse volume ainda nesse ano. É claro que as nossas exportações já estão aquecidas, a gente já tem compromissos, né, que é o que embarcou e o que já está negociado na casa aí dos 30 milhões de toneladas. Que é muita coisa, Muita coisa. Vamos chegar aí tranquilamente a mais de 40 milhões de toneladas embarcadas esse ano. Se os chineses chegarem, realmente é uma atenção para a indústria local, que hoje está comprando bem a conta-gotas ainda, tem uma cobertura aí para os próximos 2 meses, mas para o ano que vem, que ainda é um período de entre-safra, a entrada dos chineses pode movimentar muito o nosso mercado. Bom, isso significa que o mercado vai ficar aquecido. Sem dúvida, sem dúvida. E automaticamente o pessoal do suíno, do leite e do frango, mais uma vez vão chiar com o preço do milho, né, que é a base. Sem dúvida, sem dúvida. Mais um grande player para disputar com esses players do mercado interno, que são muito relevantes. Hoje levam 70% do nosso milho, mas de fato com os chineses aqui no mercado é mais um grande competidor. Bom, mas nós temos também talvez um outro agravante aí,
é que a União Europeia também passou por um problema seríssimo de seca e tem pouco grão, né? Exato. E tem também a União, como você falou, a Ucrânia, que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ninguém tem noção do que vai acontecer. Se a guerra terminar, tudo bem, vão continuar plantando, vão fazer a coisa chegar no normal. Se o senhor Putin resolver soltar alguma coisa relacionada com arma atômica, aí você já viu o que vai acontecer no mercado e o que vai acontecer com o nosso mercado aqui no Brasil em relação a milho e soja. Sem dúvida, né, Antônio? É difícil, né? Identificar o mercado é difícil, mas identificar o que passa na cabeça do Putin é mais complicado ainda. É mais complicado porque existe muita falácia. Eu me lembro exatamente bem, o Putin, quando estava lá antes da guerra, lá em fevereiro, estava ali na fronteira. Não, esse cara não vai entrar de jeito nenhum. Isso é só uma ameaça, é só para pôr medo. No dia seguinte, a bomba explode. Exatamente, né? exatamente. Então, é um risco muito grande que o mundo está correndo e nós no Brasil aqui, se nós tivermos uma safra cheia, tanto soja quanto milho, tudo bem. Mas se tivermos algum problema climático, aí pode até acontecer da gente ter um precinho meio lá em cima. E tem que jogar com essas alternativas, não tem? Com certeza, com certeza. O mercado está em aberto, essa demanda pode chegar. O Laninha está presente, o Rio Grande do Sul já está recebendo chuvas abaixo da normalidade, podemos ter alguma complicação já na safra de verão. Então, de fato, quem precisa de milho precisa estar atento a esses movimentos. Eu acho que o negócio agora é se você tem condição, compra e guarda. Faz um hedge, faz uma proteçãozinha. Faz uma proteção, é justamente isso. Aí entra a tal daquelas ferramentas de mercado que a gente está cansado de falar aqui. Faça a sua proteção. Você que é do boi, você que é da soja, você que é do milho, faça a sua proteção porque o mercado está escancarado. Quando a gente fala assim, significa dizer o seguinte, que ninguém sabe o que vem pela frente. Por quê? Porque plantar todo mundo sabe que vai plantar. Agora, colher, ninguém sabe quem, quando e quanto vai colher. Ainda mais num ano de tanta indefinição política que pode alterar tanto e tem mais esse, tudo mais, tem mais esse lado ainda, que dependendo de quem ganhar a eleição aqui no Brasil, a coisa pode ficar mais ou menos numa normalidade. E dependendo de quem ganhar, a coisa pode dar um boom e atrapalhar a vida de muita gente. Verdade. Não pode? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que o caminho mais curto e mais fácil é o seguinte, quanto vai custar para eu fazer um seguro, um hedge da minha lavoura, do que eu vou produzir? E faça. Faz todo sentido. Faz todo, não faz? É preciso garantir as margens, né, num ano de tantas incertezas. Né? É isso aí. Se você quiser saber mais, liga lá para o Cristiano, lá na Pátria Agronegócios, bate um papo com eles, tem aí uma noção de como fazer esses trâmites todos desse hedge e seja, infelizmente, o que Deus quiser. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e até a próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. É a proporção entre nossas representações e a experiência que assegura a racionalidade dos nossos pensamentos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.